Eu acabei de fazer a prova para a nacionalidade espanhola, o exame CCSE, e nesse vídeo eu vou contar tudo, vou explicar desde quem precisa fazer essa prova até como o que cai na prova. Esse vídeo é um guia prático baseado na minha experiência, tá? Então eu vou procurar explicar ao máximo possível todas as perguntas que eu tive. Eu abri uma caixinha no meu Instagram. Quem quer me seguir no Instagram, tem o link, né, aqui no início da página do canal. Então eu abri uma caixinha perguntando quais eram as principais dúvidas das pessoas, né, principalmente de brasileiros, falando eu todo o tempo aqui em português e maiormente para brasileiros ou lusofalantes. Para pessoas que, assim como nós, temos esse benefício de, após 2 anos contínuos de residência permanente na Espanha, solicitar a nacionalidade espanhola. O melhor, sem precisar renunciar à nossa nacionalidade brasileira, tendo assim o melhor dos dois mundos, Brasil e Espanha. Vamos começar respondendo as perguntas. Afinal, o que é o CCSE? O CCSE é uma prova de conhecimentos constitucionais e socioculturais da Espanha. Ela é aplicada pelo Instituto Cervantes, é uma prova com 25 perguntas e cai em temas relacionados à Constituição, cultura e realidade social na Espanha. Quem precisa fazer essa prova? Em geral, estrangeiros. Porém, tem algumas pessoas que estão isentas, como a pessoa quando ela é menor de idade, quando ela tem alguma incapacidade ou se a pessoa estudou aqui, tendo grados como AESO ou bacharelato. Automaticamente ela se isenta, porque quando a pessoa estuda aqui, ela já está inserida, né, nesse meio e ela já está por dentro e conhece tudo o que vai cair nesse exame. Vamos falar agora sobre o tempo de residência para a gente poder dar entrada na nacionalidade. Aqui vale ressaltar que nós, brasileiros, temos uma vantagem enorme por termos um tratado com a Espanha, que permite que, após 2 anos de residência contínua, lembrando que não é 2 anos de estadia na Espanha, 2 anos de residência após você estar legalizado na Espanha, contabilizando o tempo de documentação legal na Espanha, você pode dar entrada na nacionalidade. Aí tem as pessoas que falam, nossa, tudo isso, gente, vamos ser gratos, sabe por quê? Tem outros países que precisam esperar até 10 anos para poder dar entrada na nacionalidade. A gente são apenas 2 anos e após esses 2 anos a gente já pode começar o processo. E outra vantagem para a gente não precisa renunciar à nossa nacionalidade brasileira, a gente pode continuar com a nossa nacionalidade brasileira e obter, né, somar aí a nacionalidade espanhola. Em casos de países como China, Romênia, eles precisam, ou se eles quiserem de fato ter, né, a cidadania espanhola, eles precisam negar a nacionalidade deles. A gente não, a gente pode se beneficiar dos acordos, né, do Brasil, né, tendo o passaporte brasileiro e com o passaporte espanhol. A gente vai viver o melhor dos dois mundos. Quando convir usar o espanhol, usamos. Quando convir usar o brasileiro, usamos. Recebi outra pergunta perguntando se uma vez que a gente faz o CCSE, a gente está isento de fazer o outro exame, né, o DELE. E não está isento. Por quê? Um não tem nada a ver com o outro. O CCSE é um exame para você conhecer, provar que você conhece aqui de política, de governo, de cultura, provar que você conhece a estrutura da Espanha. Enquanto que o exame DELE, eles querem avaliar o quê? A sua proeficiência no espanhol, para avaliar se você tem ali um mínimo de idioma possível. E a gente, na condição de luso-falante, que nós temos como língua materna o português, ou pessoas que não têm o idioma materno como o espanhol, nós somos obrigados a fazer o DELE, para a gente provar que a gente tem aí o mínimo aceitável, que é o exame A2.
Como se inscrever? A inscrição é feita pelo site do Instituto Cervantes. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O site, o link com o site. Você escolhe a cidade mais perto de você e a data e pronto. Se você não estiver achando uma vaga, né, tão próxima para a data que você gostaria para fazer o exame, você pode agendar para uma cidade vizinha e realizar o seu exame, que terá a mesma validade também. Agora vamos falar de quanto custa o exame. Até o momento, em maio de 2026, o exame custa €85. O valor inclui o exame mais o certificado de aprovação. Lembrando que, se por acaso você for reprovado nesse exame, você tem direito a realizar um outro exame sem a necessidade de pagar novamente. Como se preparar para o exame? Tem o principal, que é um aplicativo que chama CCSE. Esse aplicativo você baixa no seu telefone, tanto para Android quanto para iPhone, e vocês podem baixar e estudar através dele. É um simulado, tá? Com 300 perguntas aleatórias. E dessas 300 perguntas, 25 vão cair na sua prova. E para você ser aprovado, você precisa acertar mínimo 15 perguntas. Aí você pensa, poxa, é muita questão, 300. Gente, mas é mais, vamos dizer assim, memorização. Com o tempo, você vai fazendo tanto aquilo ali que você vai... Coisa que você não sabe, você acaba sabendo. Por exemplo, o meu caso mesmo, moro aqui na região de Catalunha. Então, para mim, muitas das questões daqui eu já sabia, né? Inclusive, eu descobri através desse aplicativo sobre o aragonês, que é uma língua falada, outro dialeto falado aqui em Catalunha que eu não sabia. Ele é bem parecido com o catalão, que é o cooficial, né? Sem esse primeiro, óbvio, é o espanhol e depois é o catalão, falado em toda a Catalunha. E, além dele, em uma pequena parte de Catalunha também é falado o aragonês. Tem perguntas também sobre a cultura basca, tem a cultura galega, sobre tudo. Então, o interesse do aplicativo é um simuladão com essas 300 perguntas para te preparar, para se cair qualquer uma delas no seu exame, você tá seguro e saber responder todas elas. Então parece assim, nossa, muita pergunta, mas não. É mais memorização, reconhecer padrão de erro, né? Depois você vai se dando conta, nossa, eu tô errando muito nisso, um exemplo em Constituição, então eu vou focar mais nisso. Então você pode ali para perguntas mais direcionadas. E tem também o YouTube. O YouTube é uma ferramenta, né, que você pode utilizar enquanto você estiver, sei lá, eu mesmo trabalhando. Eu coloco fone de ouvido enquanto eu tô ali limpando, eu tô ouvindo e estudando ao mesmo tempo. Então, acho bem de boa das duas maneiras, mas acho que uma boa maneira, a mais usada, é o aplicativo do CCSE, porque absolutamente todas as 300 perguntas que estiverem nesse simulado vão cair na prova. Como é a prova? Para começar, a gente chegou lá, ela pediu pra gente primeiro, né, apresentar o passaporte. O passaporte, obviamente, tem que estar válido. O documento de identificação daqui também, óbvio, precisa estar válido. E mais a convocatória. A convocatória pode ser apresentada tanto digital quanto você pode imprimir. Então eu aconselho que você imprima, porque pode ter casos que a pessoa acaba implicando ali por não ter impressa. Já teve casos, experiências de pessoas, né, que implicaram e no final deixou, mas gera uma tensão à toa. Depois a gente tira uma foto, eles pedem para tirar e pergunta, né, de acordo com a nossa inscrição, eles direcionam para a sala que é da prova. A prova já vem lá escrito o seu nome, você confere se o seu nome está correto. Se não tiver, você já fala ali no momento, fala, olha, isso daqui tá errado. E porque depois tem a possibilidade de corrigir? Tem, porém, ela falou que é um processo mais demorado. Então, o ideal é conferir ali se o seu nome tá certinho. Aí ela deixa a prova na mesa de cada pessoa. Na minha sala tinha umas 11 pessoas, não tinha mais que 15 não. E deixa ali,
entrega um lápis para cada pessoa. Eu tinha meu lápis, não tinha borracha, e eu lembro que ela tinha 2 borrachas. Então, se você já quiser evitar a fadiga aí, leve seu lápis e sua borracha. A prova não é feita a caneta e a gente tem que marcar, né? Preencher com lápis assim bem coloridinho, né? O quadrado, a opção correspondente à nossa resposta. E são 45 minutos para fazer a prova e não tem limite de tolerância. Então, assim, 45 minutos. Porém, gente, isso porque eu revisei. Com 3 minutos, eu tava saindo da sala. E olha que eu revisei. Foi bem rapidinho. Eu não achei a prova difícil. Tinha pessoas maiores, né, na sala fazendo. Então, tinha gente de todas as idades. Não se preocupem com isso. O que mais cai na prova? 60% é Constituição, conhecimentos do governo, leis, e 40% é cultura e comportamento da sociedade, comportamento em sociedade aqui espanhola, as coisas que, né, são de direitos, deveres. Então, eu achei super ok, não achei difícil, e se eu conseguir, vocês também conseguem. E se reprovar? Recebi também uma pergunta perguntando se, caso eu reprove na prova, o que é que acontece? Se por acaso eu reprovar dentro do prazo, eu posso repetir a prova sem precisar de eu pagar novamente 85 euros para isso. O resultado, quando eu vou ter entre 20 dias a 1 mês. Vai me chegar pelo e-mail. E através disso eu vou entrar no site, né, do Instituto Cervantes para poder pegar o meu certificado de aprovação e dar sequência no processo da nacionalidade. Precisa de um advogado? Não é obrigatório. Você consegue fazer sozinho, tá? Desde que você tenha o certificado digital através do site do Ministério da Justiça. Algumas pessoas preferem contratar um advogado para minimizar, né, os erros, as chances ali de dar errado, mas eu tô fazendo todo o processo sozinha. Tá sendo a primeira vez que eu estou fazendo um processo aqui na Espanha, um trâmite de documento sozinha, sem um advogado. Desde o começo eu estava pagando, porém dessa vez eu quis fazer sozinha, até mesmo porque eu não estava ali disposta a arcar com esse valor para pagar um advogado e mais as taxas que eu vou ter que pagar. E eu vou contar tudo aqui para vocês e vamos descobrir se eu vou dar conta de fazer sozinho. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Recebi também a pergunta: você vai precisar renunciar à nacionalidade brasileira para poder ter a espanhola? Não. O Brasil tem um tratado com a Espanha que permite com que a gente tenha a dupla nacionalidade. Não precisamos renunciar. Até onde eu sei, países como a China, a Romênia também, a menina que é da academia que eu frequento, ela comentou esses dias comigo que ela tá aqui há anos, 20 anos, e ela não tirou ainda a nacionalidade daqui porque ela precisaria renunciar à nacionalidade dela e ela não quer. Então, assim, a gente tem essa benção aí, né? Um tratado entre Brasil e Espanha que eles não obrigam a gente a renunciar à nossa nacionalidade. Então, a gente tem o benefício das 2 nacionalidades. A gente pode ficar tanto com a espanhola quanto com a brasileira. Eu faria diferente. Eu teria feito essa prova antes. Eu fiquei adiando, né, por ainda não ter os 2 anos de residência, e essa prova ela tem a validade de 4 anos, gente. Então, ainda que você pegou o seu NIE hoje, você já pode fazer a prova, porque ela vai te valer 4 anos, você vai ter uma margem desses 4 anos, e depois que você tiver os exames em mãos, você já pode dar entrada. A gente tá vendo aí como que a lei vai mudando assim, né, numa frequência muito assim instável. A gente não sabe até quando a gente vai ter esse benefício, né, de obter um passaporte europeu assim em um prazo, vamos dizer, curto. Embora eu tenha aqui 7 anos vivendo na Espanha, mas eu já comentei em outros vídeos que eu venho de uma época que eu precisei esperar 3 anos vivendo aqui para eu poder dar entrada no processo para obter a residência, e após 2 anos de residência, acabei de cumprir agora em março de 2026,
que eu posso dar entrada no processo, né? Então, a CCSR vai levar, vamos colocar aí 1 mês para eu ter a resposta, e vou fazer a DELE agora, vai demorar aí em torno de 2 meses para eu ter a resposta, e depois vou pedir a documentação para depois dar entrada e tudo mais, aguardar a resolução. Então, o que eu faria diferente hoje era ter feito essas provas antes, justamente pelo tempo que elas exigem em dar o retorno pra gente, se a gente está aprovado ou não, e pra gente pegar o certificado de aprovação e dar sequência no processo. Então, o que eu faria hoje, eu teria começado antes, considerando que a prova do CCSE tem 4 anos de validade, ainda que você fale, mas poderia vencer. Gente, 4 anos. Se em 2 anos você ficar aí atento, passado 2 anos de residência já dá entrada, pede aí seu documento do Brasil, que o documento também tem uma validade de 6 meses, tá? Porque precisa de antecedentes penais e da certidão de nascimento traduzida e homologada e apostilada. Então, assim, tudo isso vai ser um custo. Então, eu só pediria os documentos do Brasil, se eu já tivesse a prova pronta, e aguardaria a resolução. Então, assim, acredito que com 1 ano eu teria a nacionalidade, mas nesse ponto aí, acabei, não vou dizer que eu vacilei, porque também tem um custo para fazer esses exames e cada um sabe aí, né, do seu financeiro, para onde destina esse dinheiro. Então, assim, eu tive meus motivos para não ter feito antes, mas hoje eu teria feito assim que eu peguei o meu NIE. Então, se eu posso deixar um conselho para você, façam. E a DELE, ela não tem validade. Uma vez que você provou que você tem uma proeficiência em um idioma, é seu assim, para sempre. Eles vão te dar ali um diploma, né, reconhecido pelo Instituto Cervantes, que é assim o topo da pirâmide falando em espanhol, e não tem validade. Você pode se beneficiar desse documento aí. Se você está nesse processo de cidadania espanhola ou tem alguma dúvida que eu não tenha respondido aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho, tá? E vou sanar todas as suas dúvidas. Se eu conseguir, gente, vocês também conseguem. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado a correr atrás da nacionalidade espanhola e ter aí a dupla nacionalidade. Um beijo muito carinhoso, obrigada por terem assistido. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!